Dentro de 14 anos, o concelho de Orem terá mais 33 mil habitações, o que se irá traduzir em cerca de 100 mil novos habitantes. É esta a convicção de Luís Albuquerque, presidente da autarquia, na sequência da apresentação da revisão final do Plano Diretor Municipal, um documento que, no final de contas, é tão só o futuro do território oriense. E Orem acaba mesmo por estar na linha da frente no que à região diz respeito, assumindo-se como o concelho que mais depressa conseguiu fechar as negociações para que esse mesmo PDM possa estar em consulta pública a partir de meados de junho. Todos os cidadãos estão convidados a avançar com a sua opinião. Em conferência de imprensa que decorreu na Câmara de Orem, Luís Albuquerque abordou algumas das orientações programáticas. Antes de tudo, quero agradecer a vossa presença para a apresentação deste documento essencial no desenvolvimento do Concelho de Orem, o plano estratégico que está incluído no documento de revisão do PDM. É, pois, uma grande honra para nós apresentar a versão final deste instrumento de gestão territorial, envolvidos que estão mais de 12 anos desde a decisão de desencadear a sua revisão. Não vou falar naturalmente dos variedíssimos aspectos da proposta de revisão, mas identificar os vetores estratégicos que suportam o modelo de desenvolvimento territorial, salientando algumas das orientações programáticas e das ações que os densificam. Os vetores estratégicos deste documento. Primeiro, promover a coesão social e territorial e a qualificação urbana. Segundo, dinamizar a economia e incrementar a inovação, competitividade e internacionalização. E terceiro, potenciar as aptidões territoriais distintas num quadro de sustentabilidade ambiental e patrimonial. Depois temos as orientações programáticas e aqui desenvolvemos estas orientações programáticas em 6 eixos diferentes. O primeiro, promover a consolidação e definição do território urbano, com a elaboração de um regulamento para definição do regime de incentivos. Um segundo, racionalizar e maior cobertura dos equipamentos e serviços públicos. E aqui, entre outros, elencamos o pavilhão desportivo de Orem, a ampliação do Centro Escolar da Carvoeira e a construção do Centro Escolar de Fátima Sul. Um terceiro ponto, estimular a mobilidade suave, a ligação da Covadaria aos Valdinhos de Aljustrel, a expansão do Parque Ribeirinho Dr. António Teixeira e o Parque das Pedreiras do Moimento. Quarto eixo, desenvolver o potencial turístico, parque de campismo e caravanismo de um percurso pedestre em passadiços ao longo do Rio Navão até ao Agroal. Quinto, assegurar melhor acessibilidade interna e externa, ligação do IC9 à A1, a reconfiguração da Estrada Nacional 356 Orem-Caxarias e Caxarias-Freixianda, a variante ao Parque de Negócios da cidade de Fátima, a requalificação da Avenida Papa João 23, a variante Fátima-Orem e a requalificação da Estrada de Leiria. Sexto eixo, promoção das áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades económicas. Parque de Negócios de Fátima, com a aquisição de terrenos e execução das infraestruturas gerais. O Parque de Negócios de Orem, Casal dos Frades, com a requalificação do espaço público e o reforço das infraestruturas gerais. O Espaço de Atividades Económicas de Vila dos Prazeres, com o reforço das infraestruturas gerais. E o Parque de Negócios da Freixianda, com a aquisição de terrenos e execução das infraestruturas gerais. 7. Expansão das redes de infraestruturas de abastecimento e drenagem, de modo a que os aglomerados urbanos sejam cobertos por redes públicas. Temos aqui um investimento de aproximadamente 41 milhões de euros, que, como sabem, será depois efetuado pela empresa intermunicipal criada para o efeito. Esta abrangência traduz uma noção do PDM como um instrumento que congrega e dispõe sobre um conjunto abrangente de políticas, entre as quais não poderia deixar de sublinhar a importância deste plano nas políticas de habitação e na prossecução de objetivos associados com a indústria, o turismo, a exploração florestal ou de recursos geológicos ou outras atividades de enorme importância no desenvolvimento socioeconómico do concelho de Orem. Aproveito também para assinalar o facto das opções do plano em matéria de regeneração urbana, acessibilidade e desenvolvimento da atividade económica, com destaque para a dotação das infraestruturas gerais nas principais áreas industriais, relevar o cumprimento de uma imposição legal. A sustentabilidade económica e financeira dessas ações demonstra simultaneamente o compromisso da sua execuibilidade. Dito isto, digo isto porque considero que a tarefa de elaboração do PDM de Orem não se esgota com a sua aprovação. Antes, pelo contrário, as eventuais externalidades das suas opções começam a refletir-se a quando da respectiva execução. E, neste sentido,
permitam-me destacar no programa de investimentos que acompanha o PDM para o horizonte temporal 2030 um total de 116 milhões de euros de investimento, assumindo a Câmara Municipal 38 milhões e deixe cerca de 20 milhões para executar até 2023. Na componente das outras entidades financiadoras, gostaria de salientar o investimento previsto de 41 milhões na rede de saneamento e no reforço da rede de abastecimento de água. Queria fazer uma referência, sem entrar em detalhes que não cabem aqui, à inevitável redução dos perímetros urbanos da proposta. A diminuição dos PDMs das áreas destinadas para a construção não é uma realidade apenas para Orem, mas transversal a todos os municípios portugueses e resulta das alterações legislativas ocorridas com especial profundidade a partir de 2014. Neste sentido, a par da nossa preocupação em integrar, tanto quanto possível, as construções existentes, presidiram outras razões das quais destaco. Primeiro, a existência de infraestruturas, arruamentos, água, saneamento, telecomunicações. Segundo, a cobertura de equipamentos. Terceiro, o aumento da densidade populacional e habitacional. Quarto, o preenchimento dos espaços intersticiais. Quinto, a invocação de parâmetros qualitativos na construção. Todos estes considerandos justificam, em grande medida, a razão dos aglomerados ganharem expressão, permitindo que o Concelho de Orem possa acomodar na proposta 33.277 novas habitações, traduzindo-se em 99.829 novos habitantes. A próxima etapa da revisão do PDM será iniciada em breve, meados de junho, e todos os cidadãos serão convidados a consultar a proposta e, caso entendam, dar a sua opinião. Após a discussão pública, a Câmara irá ponderar os comentários, as participações apresentadas e, seguidamente, submeter à Assembleia Municipal a aprovação do plano. Uma vez aprovado o plano, será publicado em Diário da República, entrando em vigor no dia seguinte à data da publicação no Jornal Oficial. E, portanto, estes são os objetivos estratégicos deste documento, que é isso mesmo, um documento estratégico para os próximos anos, largos anos do município, e onde pretendemos, conforme temos vindo a dizer, consolidar os aglomerados urbanos existentes, porque me parece que é importante cada vez mais termos mais gente nas nossas cidades, onde já existem infraestruturas, e essa é um dos principais pontos desta revisão do PDM, conforme eu também já tive a oportunidade de vos comunicar. Nestes aglomerados urbanos, obviamente que iremos tentar, e isso está aqui bem expresso neste documento, que consigamos construir mais alguns equipamentos para dar mais qualidade de vida às populações, bem como também melhorar os acessos existentes e que, em alguns lados, não são ainda aqueles que são os mais adequados. Este documento tem um enfoque muito grande no turismo, na parte sul do nosso concelho, onde temos o turismo religioso e onde queremos cada vez mais associar o turismo patrimonial, nomeadamente a zona medieval de Orem, e também um grande enfoque na área industrial, na área empresarial, onde queremos reforçar as condições de captação de novas empresas, com a ampliação de algumas zonas industriais e com a criação de outras, porque, como temos vindo a dizer, só assim poderemos ter mais gente no nosso concelho, só assim poderemos ter mais empresas no nosso concelho, só assim poderemos ter um concelho cada vez melhor, cada vez maior, porque me parece que é por aí o caminho para que possamos ter essas pessoas e termos mais gente aqui a morar e a viver no concelho. Questionado pela ERT sobre o processo negocial que resultou neste documento, Luís Albuquerque não escondeu que foi necessário fazer exigências e cedências, congratulando-se ainda assim pelo facto de que Orem é o primeiro concelho da região a ficar com o PDM encaminhado. Já agora permita-me aqui esse período temporal que fala, os 12, 13, 14 anos, quando se fala aqui em cerca de 100 mil novos habitantes, em pouco mais de 30 mil novas habitações, são números também para ficar dentro desse período temporal? Não, este documento que estamos hoje a aprovar, ou que estamos hoje não, que está em fase, que irá entrar em fase de discussão pública, prevê que o município de Orem possa ter mais essas habitações e prevê que possa ter mais esses habitantes. Será um complemento a todo este conjunto de investimentos estruturais. Exatamente. Portanto, estes 13 anos, este documento prevê que em 13 anos nós possamos crescer
a este nível. Obviamente que todos nós sabemos que humanamente não será fácil isso acontecer, mas o Conselho pode crescer com esta velocidade, porque os instrumentos territoriais que estão em análise preveem essa situação. E, portanto, ninguém pode dizer que não vai poder deixar de vir morar ou viver para o Concelho de Orém por falta de oferta de espaços ou de locais para poder habitar. E, portanto, isso é claro aqui. E é por isso que dizemos que também a parte empresarial é muito importante, porque, quer se queira, quer não, as pessoas hoje instalam-se ou vivem onde têm o seu emprego. E se nós tivermos uma parte empresarial, se tivermos oferta empresarial, obviamente que temos mais capacidade para reter, para absorver mais pessoas para poderem morar e viver no nosso concelho. Eu diria que Orém acaba aqui por assumir, por abrir caminho, digamos assim, àquilo que acontece à região. O PDM tem sido um processo transversal a todos os municípios aqui da zona, e Orém acaba então por dar este passo em frente. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, e permita-me esta expressão: foi preciso ou foi necessário partir muita pedra junto das entidades com quem Orém debateu este processo? Foi preciso fazer muitas cedências e muitas imposições para chegarmos até aqui? A pergunta tem duas questões. Uma primeira, dizer que até junho de 2020 todos os concelhos do nosso país têm que ter o seu PDM aprovado. E, como disse, e bem, o nosso é o primeiro aqui na nossa região, não só no Médio Tejo, mas também na região de Leiria. E por isso pensamos que estamos à frente, como disse, e bem, também nesta área, porque é um processo difícil, é um processo complicado, e eu tenho que aqui, já o disse também publicamente, enaltecer todo o trabalho que foi desenvolvido, primeiro pela vereadora Isabel Costa, que teve este pelouro no início, e depois pelo Sr. Vice-Presidente Natálio Reis, e pelos seus técnicos, pelos nossos técnicos, e com a entidade também que está connosco a colaborar, porque fizeram um grande esforço para que fosse possível, ano e meio depois de tomarmos posse, estarmos aqui em condições de o submeter à consulta pública. E por isso, esta é um passo importante que me parece que o Concelho de Orém está a dar à frente de todos os outros. Obviamente que um documento destes tem que haver, para que um documento destes tenha uma versão final, tem que haver cedências. E nós estamos aqui a falar que tivemos que negociar, entre aspas, com 43 entidades. E, portanto, todas elas com os seus interesses. Muitas delas conflituantes umas com as outras. E por isso foi necessário haver aqui bom senso, haver aqui cedências de todas as partes para que conseguíssemos finalmente chegar a este ponto. Obviamente que o município de Orém também teve que fazer aqui algumas cedências, mas fomos aqui intransigentes em algumas situações que entendíamos que não devíamos ceder e, felizmente, e nomeadamente aqui nas áreas industriais, tivemos aqui alguma atenção, porque nos parece que esse é o caminho certo para o nosso futuro coletivo e para o futuro do nosso concelho.